Conversando hoje com a doutora Luciane Deboni, médica nefrologista. Doutora Luciane, rins policísticos, o que vem a ser essa doença? Ela é causada por quê? Tem cura? Como é que funciona esse processo? O rim policístico, a doença policística do adulto é uma doença genética, familiar, autossômica dominante, que a gente chama. Ou seja, ela é fortemente transmitida ao longo da família. Raramente pula alguma geração que não tenha a manifestação da doença. Mas não confundir com cistos adquiridos, que é uma condição muito mais comum e que não tem nada a ver com a genética, tem a ver com o envelhecimento do rim. Então, acima de 40 anos é muito comum se fazer um ultrassom e encontrar 1 ou 2 cistos renais, e isso não significa doença policística. A doença policística, ela vai ter realmente muitos cistos que tomam conta completamente do rim, deformam o rim e fazem com que o rim pare de funcionar progressivamente. Às vezes, esses rins da doença policística se tornam gigantescos. Um rim normalmente tem 11 centímetros, 12 centímetros. Um rim policístico pode chegar a 20, 25 centímetros. O dobro? Que chega a ocupar praticamente toda a cavidade abdominal. Né? Como é uma doença progressiva, lenta, né, o paciente também se adapta a esse crescimento, que não é um crescimento rápido, e muitas vezes ele nem percebe, mas tem uma massa abdominal volumosa, que são os 2 rins muito, muito grandes. E assim como o rim, também há o acometimento hepático. A doença, por isso chamado doença policística, não só doença renal policística, porque também pode ter cistos hepáticos. É menos comum que os cistos hepáticos levem a uma deformidade tão importante do fígado, a ponto do paciente ter uma insuficiência hepática e precisar de um transplante hepático, por exemplo. Mas no rim, sim. No rim, né, costuma, dentro de alguns anos, dependendo do tempo de manifestação, levar à insuficiência renal. Qual é o sintoma clássico de um portador de rim policístico? Não tem um sintoma clássico. Não tem. Às vezes aparece numa família sem que tenha sido identificado nenhum familiar anteriormente. O diagnóstico é muito simples hoje com o ultrassom, mas se a gente pensar que o ultrassom tem 30 anos, né, existem gerações e gerações que morreram sem que nunca tivessem feito um ultrassom. Né? Hoje o ultrassom no nosso meio é uma coisa muito acessível, mas se tu fores um pouquinho mais no interior, ou no Nordeste, ou no Norte do país, não é tão comum uma pessoa fazer um ultrassom. Né? Existem pessoas que são adotadas também, que não sabem da sua história familiar. Então, nem sempre a gente consegue rastrear com clareza um precedente, uma história familiar de rim policístico, até porque às vezes o que tu consegue saber é que um paciente morreu jovem, não sabia muito bem por quê, parece que tinha doença renal, mas sem ter muita certeza. Hoje é relativamente simples, né? Um ultrassom vai mostrar. Vai mostrar. Agora, quando na família tem um portador diagnosticado de um rim policístico, o que os outros integrantes da família devem fazer, Lu? Podem fazer um exame de ultrassom para buscar, deveriam fazer, mas assim, muitas vezes isso é uma decisão, hoje nós não temos ainda, nós participamos inclusive de um estudo internacional que testou uma droga para tentar retardar a progressão do rim policístico, porque isso é uma doença genética e que obviamente se tenta buscar uma cura. Mas o estudo até foi interrompido, né, no meio, porque os pacientes começaram a ter piora da função renal maior do que o esperado se não estivesse tomando nada. Ou seja, o grupo controle estava melhor do que o grupo que estava recebendo a medicação. E essa piora era às custas porque o remédio fazia uma poliúria, fazia com que o paciente urinasse demais e o paciente não conseguia tomar tanta água quanto era necessário para repor tudo aquilo. E esse estudo, então, acabou sendo interrompido. E essa droga, que era aparentemente promissora, ela existe nos Estados Unidos com uma outra função. Legalizada? Legalizada, liberada, mas que não foi, não consta em bula essa indicação para rim policístico. Então, na prática, hoje, a gente não tem muito a oferecer em termos de evitar que a pessoa desenvolva a doença. Existe o tratamento, o acompanhamento da doença renal como um todo. Então, às vezes, muitas famílias optam por não querer saber, né? Porque não tem muito o que fazer num primeiro momento, mas eu acho que é uma atitude, obviamente, tapar o sol com a peneira, né? Tu não querer saber, porque tem até uma implicação genética no sentido até de tu planejar teus filhos, se tu vai querer ter filhos ou não, se tu tem a doença ou não. Que pode passar adiante. Vai passar adiante. Não tem como fazer um mapeamento genético? Tem.
Existe, mas né? tem um custo também muito alto, né? A última vez que eu fui olhar, foi ano passado, era R$12 mil para fazer, porque tu tem que fazer a sequência gênica. Claro, cada vez mais está barateando muito isso, né? O primeiro projeto Genoma no mundo custou bilhões, né? Hoje tu consegue fazer uma sequência gênica por muito menos. Nos Estados Unidos já tem alguns laboratórios que por menos de $500 já estão conseguindo fazer. Então, provavelmente isso vai baratear muito, vai ser mais acessível, mas ainda é um diagnóstico, não é uma intervenção, né? Nós vamos simplesmente poder ter certeza de quem tem ou não a doença, mas eu acho que no futuro, que eu acho que eu não vou ver, talvez tu também não. Não, mas é o futuro. Seja realmente a engenharia genética, a gente poder então alterar, realmente modificar e aí tu escolher ter um filho que não tenha a doença, tu poder manipular um embrião, por exemplo, para que ele não tenha esse gene, que então tu pare de transmitir na família essa doença geneticamente, né, codificada. Essa doença é mais comum em mulheres ou homens? Não tem predileção. Não escolhe sexo? Não importa, ela ocorre aleatoriamente. Doutor Luciane, rim policístico é uma doença genética, mas existem doenças ocasionadas nos rins em consequência do uso de medicação. Qual é o medicamento que, utilizado de uma forma inadequada, sem uma prescrição adequada, que pode levar a uma lesão? Enorme. Mas o mais comum? Mais comum, anti-inflamatório não esteroide, que são... Anti-inflamatório? Anti-inflamatório, que são extremamente usados. Qualquer pessoa compra na farmácia o que quiser. E hoje vende anti-inflamatório? Vende anti-inflamatório sem prescrição, sem nada, e muitas vezes o paciente por uma dor crônica, né? E existe inclusive a dependência química, física, né? do anti-inflamatório. E ele, como categoria, é o principal vilão na doença renal. Mas, às vezes, algum paciente pode tomar um único comprimido de uma medicação e fazer uma nefrite intersticial, que a gente chama uma inflamação da parte do tecido de sustentação do rim, levando a uma insuficiência renal. Isso a gente chama de uma reação idiosincrásica, uma reação inesperada, né? Que, eu sempre tomei esse remédio, nunca me deu nada, mas de repente pode tomar e eventualmente ter. É uma coisa que a medicina não entende ainda muito bem, porque que às vezes uma medicação para uma mesma pessoa por um período não deu nenhum efeito colateral indesejado e de repente pode fazer um efeito muito, muito grave. Então, o uso de medicamentos sem a prescrição adequada... É muito sério. E se não, toda medicação a gente tem que pensar que ela vai ser metabolizada e excretada no nosso organismo, nada é para ficar dentro do corpo indeterminadamente. Tem que sair. Ou vai sair sendo metabolizado pelo rim, sair na urina, ou pelo fígado. Então, tu tem que escolher o que tu quer, né? Qual o órgão que vai ser agredido, mais ou menos. Qual o órgão que vai ser solicitado, no mínimo, né? Que vai ser exigido que ele trabalhe para poder excretar essa medicação que a gente está tomando. E os anti-inflamatórios, como categoria, são os principais vilões nessa história. E que todo mundo usa e que funciona muito bem para a dor. São potentes medicações, são excelentes analgésicos, não existe, né, são muito eficazes para aquilo que eles se propõem, que é diminuir realmente a inflamação, mas em alguns pacientes podem levar a uma doença renal e às vezes hepática gravíssima. Gravíssima. Você na ProRim tem atendido paciente com esse problema em função do uso de medicamento? Sim. E o paciente relata que usou medicamento? Sim, é muito comum, né, Eriva? Todo mundo que está nos assistindo em casa parar para pensar, né, na última semana, né, ou no último mês, se não tomou um anti-inflamatório. Mas é bom evitar, né? Sem dúvida, né, um diclofenaco, né? Tem tanto, né? Qualquer um, para não citar... marcas, né? O diclofenaco é o genérico. É o genérico, né? É o sal que se diz. Né? O AS, por exemplo, também... O AS também, mas o AS menos. Para o rim até um pouco menos, mas não também... é tão agressivo. Né? Mas o AS também tem uma toxicidade para a medula, né? Para a medula óssea. Então, para o fígado. Então, não existe, né, qualquer coisa qualquer medicação, como eu disse, que tu fores tomar, algum órgão vai ser exigido, vai ser solicitado que seja feito o metabolismo. Esse assunto que nós estamos falando de usar anti-inflamatório de forma aleatória, esse é um assunto muito importante que nós temos que falar. O médico fala, né? Eu tenho dito aqui nesse programa, como também lá na Rádio Cultura, que tomar remédio, às vezes até um medicamento prescrito pelo médico pode trazer um problema na sua saúde, tanto no lado do coração, do fígado ou dos rins. E quando o médico fala, olha, esse medicamento tem que ser usado por 5 dias, é 5 dias, né, Luciano? Sim. Não pode ser porque, mas é tão bom, eu vou usar ele
Vou guardar aqui, quando der um problema, vou usar. Às vezes dá para o vizinho. Para o cunhado, para o irmão, para a sogra, até para o cachorro. O cachorro está com dor, dá lá. Tem que ter critério para usar medicamento, que é uma droga, né? É uma droga. O nome droga não é à toa, né? Não é à toa, né? Tem lá uma bula, tamanho de uma Bíblia, tem a letrinha pequenininha, você tem que colocar uma lupa para... Se tu lê a bula, não toma. Não toma. Tem um lado bom que é aquela coisa, é uma faca de 2 legumes, né? Ele corta na ida e na volta, né? Então tem que ter muito cuidado. Agora, tem um outro assunto que eu queria conversar com você, doutora Luciane, que é a respeito desses produtos que se usam, é muito comum whey, produtos de proteína, não sei o que lá, que você dissolve num copo e toma aquilo para ter massa muscular. E eu abordei uma vez esse tema lá na Rádio Cultura e recebi alguns telefonemas de mães que têm filhos que usam, não comem, só usam aquela proteína. Esse tipo de proteína, entre aspas, é tão maléfica ou não com relação ao medicamento que se usa para o rim? Na verdade, assim, o que acontece com esses suplementos? Nos Estados Unidos, eles são... Por que eles querem ser chamados de suplementos? Porque daí eles entram como alimentos, como suplemento, como se fosse uma... come... Não, porque daí eles não seguem o rigor do FDA, do órgão fiscalizador. Do órgão fiscalizador de medicação. Então, eles não têm uma vigilância, não têm estudos clínicos, como nós temos que fazer qualquer estudo para poder liberar uma nova medicação, passa por estudos de diferentes fases, com números progressivos de pacientes extremamente controlados, onde todos os efeitos colaterais são reportados, os pacientes são minuciosamente acompanhados. Isso tudo é da indústria farmacêutica, da indústria de medicação. Então, toda essa indústria do suplemento alimentar, eles fogem, eles não querem ser classificados como medicação, porque eles, então, não têm esse rigor. Então, na realidade, se sabe muito pouco até do que tem lá dentro. Teve um estudo... No rótulo vem um monte de... Então, teve um estudo que saiu no Nature do ano passado, que é uma das melhores revistas, onde eles pegaram diferentes marcas e simplesmente analisaram o que tinha no rótulo e o que tinha dentro da medicação. E variou de 0 a 100, ou seja, teve rótulos que dizia, sei lá, que tinha 100 gramas de alguma coisa, que tinha 0 gramas daquela coisa, e tinha rótulos que dizia que tinha 100 e tinha 1000 miligramas daquela coisa. Ou seja, não existe sequer um critério, uma correspondência, do que está escrito no rótulo, do que aquilo que realmente está dentro da cápsula que tu está ingerindo, porque não existe um controle, porque aquilo é considerado suplemento. É como se eu estivesse comprando brócolis, como se eu estivesse comprando cenoura, laranja, estou fazendo uma suplementação. E a gente sabe que a sobrecarga de proteína, seja ela proteína do whey, seja ela por uma dieta muito, muito rica em proteína, que também está na moda, com essa dieta do CAN, que funciona, faz as pessoas realmente perder peso, mas às vezes é uma sobrecarga muito grande de proteína para o rim. O rim tem uma capacidade relativamente limitada de conseguir manipular isso tudo, e daqui a pouco ele começa a perder proteína e fazendo aquela lesão que a gente conversou no começo. Ele pode ser atacado, vamos dizer assim? Nós temos alguns pacientes em diálise que o que a gente conseguiu identificar, isso é muito pouco estudado ainda, mas o que a gente conseguiu identificar de fator de risco e de potencial causador da insuficiência renal foi o uso de suplementação dietética dessas diferentes coisas. Jovem ainda? Jovem, muito jovem. E eles são convictos de que não faz mal. E se tu fores olhar, vai numa loja de suplemento oral, não existe frasquinho. Não. É um balde. É um pote de 5 de 8 quilos, 9 quilos. Então, se fala de grandes quantidades, E a medicação, a diferença entre um veneno e um remédio, muitas vezes pode ser a dose. Um mesmo medicamento que possa fazer muito bem tomado numa dose excessiva pode fazer muito mal. Então, essa área toda de suplementação oral é uma área que é muito atrativa no sentido que as pessoas busquem uma qualidade de vida, melhorar o seu desempenho físico, seja na academia, seja esteticamente, mas eu acho que é uma coisa que nós ainda vamos ouvir falar muito à medida que novos estudos possam realmente ser feitos e que isso não é assim tão inócuo quanto as pessoas possam imaginar. Eu acredito que a alimentação, num prato, você vê lá o pedaço da carne, ou seja, branca, o bem frango, colorido, o peixe, um feijão com arroz, uma salada diversificada, é muito mais interessante do que um copo de whey. Sim. Você vai tomar aquilo,
aquilo vai... Né? Mas talvez tenha a ver com a vida corrida que a gente... Praticidade. Exatamente. Assim, Mas lavar em risco a tua saúde. lavar salada dá trabalho, tem que sair descascar comprar, uma laranja. descascar, né? Então, tu transformar tudo isso num pozinho que tu dilui na água e vai tomar, parece muito mais fácil, né? Mas não é. Tu fazer uma alimentação artificialmente é uma coisa complexa. Né? Os pacientes que estão na UTI, por exemplo, onde a gente tem que fazer a dieta enteral e parenteral, ou seja, colocar dentro da veia os alimentos já dissolvidos, processados quimicamente, não é uma coisa tão simples da gente conseguir reproduzir aquilo que a natureza faz tão bem e tão fácil. É difícil, né? Então, esse tema em que os jovens hoje estão aderindo... Seduzidos por isso, Seduzidos de uma forma a levar a vida deles, encurtar a vida, né? É como se estivesse encurtando a vida, né? Que aí quando detecta um câncer de fígado ou uma doença renal mais grave, já é tarde demais, vai ter que ir para a hemodiálise. Se não ir para a hemodiálise, morre. Não, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem alternativa. Não. E os exemplos estão aí, né? A ProRim hoje realiza a hemodiálise aqui em Balneário Camboriú, em Tocantins, Jaraguá, Mafra. E muitos jovens estão lá recebendo todos os dias, quase todo dia, né? Um dia sim, um dia não, ou 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana recebendo toda a atenção que é a hemodiálise. E é uma situação complicada, né, Lu? Muito. Para quem vive na hemodiálise sabe do que eu estou falando. Eu já vi como é que funciona. Ainda bem que existe a hemodiálise. Sem dúvida. Mas a gente tem que lutar para não chegar lá, né? Sem dúvida. Ela salva a vida das pessoas, obviamente. Mas ela é impactante, né? Limita muito a vida da pessoa, né? Porque 3 vezes por semana ela vai durante 4 horas, né, tá conectada à máquina e na verdade acaba não sendo 4 horas, porque até que ela chega na unidade de diálise, até que ela saia da unidade de diálise, viram 5 horas, 3 vezes por semana. E a vida dela fica um pouco restritiva, porque não vai poder viajar para determinados locais. Tipo de alimentação não pode utilizar, beber água também fica... Alguns pacientes não podem tomar água. Não podem tomar água, então... Sem dúvida, é melhor prevenir. É o melhor caminho, né? E é a ProRim que fala isso, né? Sim. Prevenir ainda é o melhor remédio, né? Sempre. Lu, obrigado. Obrigada a você, Elivar. Uma alegria poder recebê-la aqui e espero que você volte em breve para nós levarmos adiante esse bate-papo gostoso de prevenção. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.